Jesus? Qual que é a resposta? Eu acredito. Até porque você está num domingo, podemos já chamar de noite, né? Num dia, até que agora não está tão frio, né? De manhã estava mais frio. Mas você está aqui, reunido na igreja. E só não estamos em maior número porque muitos dos irmãos estão em período de viagem, né? Gozando viagem. Porque senão a gente estaria aqui com maior número de pessoas. Eu acredito nisso. Porém, a gente só ama a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Isso está escrito em 1 João 4,19. A gente só ama Jesus porque primeiro Ele nos amou. E para que a gente fale do amor direcionado a uma pessoa, no caso, nosso Deus Jesus Cristo, é importante que a gente o conheça. Nas relações sociais e próximas, a gente só ama quem a gente conhece. É muito difícil você falar que você ama o time do... O Pedro que é bom para uns times doidos lá. Você ama uma pessoa, um artista, você nem sabe quem que é. Não tem jeito. Você pode gostar de um artista tal, ou ter um clube de futebol, ou mesmo, sei lá, qualquer coisa, mas principalmente uma pessoa. Você ama uma pessoa se você a conhece. Não tem jeito de você amar algo que você não conhece. É muito importante que você conheça. E para isso, eu convido você hoje a rememorar. O Heber leu, Lamentações 3:21, o texto que é conhecido, saber que em Lamentações a gente não sabe não, mas se alguém começar, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso a gente sabe, e sabe de cor. E esse é meu convite para você hoje. Nós amamos a Jesus, mas vamos falar a verdade. Com as agruras da vida, com situações que vão ocorrendo, com um certo esfriamento que pode acontecer de uma hora para outra, tem dia que a gente não ama tanto assim não. Vamos falar a verdade. O amor parece que esfria um pouco, talvez você esteja pedindo alguma coisa e aquilo não vem, você está orando e você não entende alguns processos que estejam vivendo. E o meu convite para você hoje é este. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jesus talvez seja a figura da história mais vasculhada de todos os tempos. Jesus é uma figura ímpar, e até hoje ele passou pelo crivo da história sem lhe imputarem erros, porque principalmente em várias doutrinas acabam tentando colocá-lo como uma pessoa qualquer. O próprio islamismo considera Jesus um profeta e o eleva como um grande, mas não tão grande como o profeta Mohammed, né, ou Maomé. Então ele também exalta a Jesus, o próprio islamismo. Mas o que eu convido a você é nós rememorarmos, lembrarmos algumas ações de Jesus para aquecer o nosso coração e para que nós possamos amá-lo mais. O meu convite hoje é que você saia daqui amando a mais a Jesus. E para isso, nós vamos ver algumas coisas que Jesus fez que somente Ele conseguiria fazer. Ô Júlio, por favor, projeta para nós uma imagem aqui. Isso é uma passagem bíblica. Isso foi criado por IA, tá? Não foi eu não, tá? E nem foi tirado de lugar nenhum. Que passagem será essa? Oi? Sim.
Boa, teve pescaria lá, o barquinho está cheio de peixe ali. Mas é uma pescaria especial. Mas não é a pescaria o mais importante ali. É um gesto de amor. Vocês estão lembrados? Tem uma passagem que se encontra em João capítulo 21. E eu peço que vocês já abram aí. Tá? Hoje nós não vamos projetar, por causa das imagens aqui, projetar o texto bíblico. Então você vai precisar abrir a sua Bíblia. João capítulo 21. Era madrugada e os discípulos, depois que Jesus havia ressuscitado, eles foram pescar e passaram a madrugada toda sem pescar nenhum peixe. Quando estava amanhecendo, logo de manhã cedinho, tinha uma pessoa na beira da praia e essa pessoa grita para eles no barco: vocês têm peixe? Aí eles falaram: não pescamos nenhum. Aí essa pessoa que estava na praia disse: lança a rede à direita do barco. E eles pescaram, está na Bíblia, 153 grandes peixes. Automaticamente, os discípulos, estava Pedro, estava Tomé, estavam João e Tiago, e haviam mais 2 discípulos ali também. Estavam essas pessoas ali, e eles reconheceram claramente que era o Senhor Jesus. E Pedro, com a volúpia dele, cingiu a sua roupa e foi ter com Jesus. E ninguém se atrevia a perguntar se era ele mesmo. Gente, olha só o que Jesus fez. Quando eles chegaram, havia fogo, haviam pães e haviam peixes. Jesus havia preparado e depois havia falado a eles o seguinte: traz mais alguns peixes para nós comermos. Essa daqui é para mim uma das passagens que, se alguém perguntasse, uma passagem bíblica que você queria estar, era aqui. Gente, isso aqui muito me lembra acampamento, né? Eu não sei quem já foi em acampamento, onde você tem uma reunião, só faltou um violão, né? Para cantar umas músicas. Mas olha só que coisa bucólica, delicada, preparada. Você tem Jesus no momento da manhã, um momento silencioso, um momento onde eles estariam paz, ninguém para incomodar. E Jesus preparou tudo o que precisava. Eles estavam numa temperatura agradável e durante o tempo em que eles comeram, eles puderam conversar sobre várias coisas. Agora Jesus foi lá para mostrar seu grande amor. Jesus preparou isso em extremo detalhe por um único motivo. Você abriu em João 21, olha o versículo 15. E eu convido você para lermos do 15 ao 17. E ele fala o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por ter dito isso pela terceira vez. Tu me amas? Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Tudo isso aqui foi preparado por um motivo único, não único, mas por um motivo maior.
Jesus foi mostrar o seu amor restaurador. A gente já sabe, e já ouvimos várias pregações. Por que ele fala que 3 vezes me ama? Porque 3 vezes ele tinha negado. Tem expressões diferentes para esse amor. Mas vocês percebem do cuidado do nosso Salvador? Ele armou toda essa cena, todo esse cuidado para resgatar alguém importante para ele. E assim como ele pode fazer por cada um de nós. Esse é o amor de Jesus, um amor que prepara coisas. Eu fiquei aqui imaginando citar alguém, tá? Que pudesse fazer isso, um casal que porventura tivesse discutido cedo, aí um dos dois prepara um café da tarde, todo gostoso, né? Não faz não, né? Se for homem não vai fazer não, vem aqui na Pão Gostoso e compra, né? Mas prepara tudo bonitinho, e tenta aquela reconciliação, e mostra aquele cuidado, e mostra aquele afeto, e mostra aquele amor. Então é possível perceber que este amor restaurador que foi demonstrado a Simão Pedro, é o mesmo amor restaurador que Deus pode demonstrar e demonstra para cada um de nós. Esse é o Jesus que nós amamos. Júlio, e essa aqui? Essa está mais fácil de matar, né? Vocês lembram da história? Uma mulher foi pega em adultério e levaram. A história fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras e depois ele de madrugada vai ao templo. E ele assentado lá estava rabiscando no chão, sei lá o quê. Desenhando lá, talvez fazendo jogo da velha, mexendo lá. E vieram a ele com uma questão. E uma questão muito difícil. Uma questão que é comprometedora, de qualquer forma que pudesse ser dada uma resposta. Eu acho interessante que tem uma passagem em Mateus 21, de 25 a 32, eu não sei se os irmãos se lembram, que é quando Jesus pergunta para os fariseus sobre o batismo de João. E os fariseus discutiram entre si, sem saber o que responder. Porque se falasse que o batismo de João era de Deus, eles estavam confirmando que João Batista era um profeta. Se falasse que era dos homens, eles tinham medo de a população se voltar contra eles. E o que eles fizeram no final da história? Falaram, não sabemos, Jesus. E isso é uma postura natural do ser humano. Esse contexto ainda era mais grave. Isso aqui também foi criado por uma IA, mas você olha o tanto de pessoas aqui em volta. Acusadores, esses aí com esses trajes meio azulzinhos seriam os fariseus, pessoal ligado ali à religião, e a demais população aqui que aparece. E a mulher aqui no meio, acusada de adultério. E a questão colocada era extremamente grave. E essas imagens eu estou trazendo aqui para vocês, para que você possa ir aprofundando em detalhes. E me chamou a atenção, gente, até lá atrás, ó, não tinha jeito de fugir. Era muita gente nessa história mesmo. Talvez isso seja próximo ao que aconteceu lá, naquele momento, na realidade. A questão colocada aqui para eles, para Jesus, era uma armadilha. Se Jesus respondesse, obedeça à lei, o que eles iriam fazer? Apedrejar. E Jesus seria responsável por uma morte. Se Jesus falasse que não era para cumprir a lei, os fariseus iam falar, esse aqui não cumpre a lei de Moisés, ele veio para revogar a lei, ele não tem moral. O que um ser humano normal faz numa situação dessa? Faz o que os fariseus fizeram na questão lá de João.
me inclua fora dessa. O que eu tenho a ver com isso? Se Jesus fosse um ser humano normal, ele poderia simplesmente se esquivar. Quem me colocou como juiz sobre essa questão? Passe isso adiante. Vocês que resolvam como queiram resolver. Mas Jesus teve um profundo amor para com essa mulher, porque a resposta que foi dada a ela, todo mundo sabe. Não a ela, mas ao povo. Qual é a mesma resposta? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por favor, se você está aberto aí ainda em João, lá em João 8, os versículos 10 e 11, depois que Jesus deu essa resposta e que pedras foram soltas ao chão, o versículo 8, João 8, versículos 10 e 11, falam o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. E aí falou com ela: vá e não peques mais. Jesus não poderia ter dado um esporro nela? Falou o seguinte: é igual a gente vê em filme, ó, eu te salvei nessa, mas de outra vez não me procura para te arrumar solução para essas suas coisas. Não é assim que a gente fala? Você tira alguém de uma fria, de um negócio ali e já fala, é a última vez, é para acabar. Mas Jesus não é assim. O nosso Deus é amoroso. O nosso Deus foi gentil. O nosso Deus falou: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas ele não concordou com a vida. A gente não sabe, né? Fala que é flagrante adultério, então vamos acreditar que houve. E Jesus não compactuou com essa ação dela, de estar em adultério. Ele simplesmente falou que não condena, mas vá e não peques mais. Jesus, ele se coloca na frente por nós. Como nós fala na linguagem popular, ele se colocou na reta, como se fosse na linha de tiro. Jesus não fugiu. O nosso Deus, ele se coloca na frente por nós. Ele não se amedronta com uma multidão, mas ele vai e faz o que tem que ser feito. Esse é o Deus que nós louvamos. Próximo, Júlio. Essa também não precisa, já mataram, né? De cara. Essa daí é muito simples. Que cena é essa? A última ceia. Estavam ali na Páscoa e Jesus cingiu e foi lavar os pés dos discípulos. E é importante dizer que já estava declarado que Judas era o traidor. E Jesus, inclusive, lavou dele. Tá? Uma coisa a gente fica sabendo. Judas foi trair Jesus com o pé limpo. Porque ele estava lá no meio. Esse texto, que é fácil da gente ver, e aí os próprios discípulos falaram: não, mestre, nós é que vamos servir, que precisamos lavar os seus pés. Eles sabiam da hierarquia que tinha ali, mas essa hierarquia foi quebrada. Jesus agora está com um amor compassivo, um amor servil, um amor prático, um amor que está nas coisas que precisam ser executadas. Esse texto, ele se encontra lá em João, capítulo 13, e eu gostaria que você olhasse os versículos 4 e 5, porque tem uma coisa muito importante da gente entender
em relação ao que Jesus fez aqui. Aqui Jesus mostra duas lições importantes para a gente aprender. E ele fala o seguinte, João 13, 4 e 5. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às tuas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. O que é importante aqui que a gente consegue perceber? Primeiro, e eu já mencionei, é a parte prática, serviu. Jesus se colocou dizendo a eles, nós estamos aqui para servir. Por quê? No versículo que a gente lemos, no 3, sabendo que o Pai tudo confiava em suas mãos e que ele viera a Deus e voltava para Deus. Então Jesus sabia que o seu ministério estava terminado. Essa atitude, gente, impediu que houvesse briga entre os discípulos. Jesus mostrou que não tinha nenhum maior que o outro, porque o maior de todos se humilhou com o melhor deles. Então, não precisava ter guerra entre eles, como já havia acontecido, um vai sentar à direita, outro vai sentar à esquerda. Jesus estava mostrando de forma prática, tá, a humildade necessária para o trabalho servil. Esse é o nosso Deus. Jesus. Ele se humilhou por nós. E ele nos ensinou que se precisar coisas que a gente precise fazer, que a gente possa achar, por exemplo, não, a esse ponto eu não me rebaixo. Isso não é para mim. Quem sou eu para fazer isso? O Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, ele se humilhou, se colocando como um servo, e limpou os pés dos discípulos. Para terminarmos essas circunstâncias de rememorarmos, Júlio, mais uma. Vocês lembram dessa? Essa é fácil, não é? Quem que é esse cara aqui? Judas. Já falamos de Judas. Tem um psicólogo famoso aqui no Brasil, Augusto Cury, e ele fala que se converteu, ele era ateu, ao ler na Bíblia coisas que Jesus fez e que ser humano não é normal fazer. Ele se converteu ao ver atitudes que não é próprio do ser humano. Porque o ser humano, quando é ofendido, normalmente ele vai e devolve, principalmente em situações dramáticas, tá? E Jesus não teve esse tipo de ação. Aqui nesse texto, ele mostra um amor incondicional. A gente sabe a situação. Jesus, após a ceia, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, com mais 2 discípulos, chegou a suar sangue, de tanta aflição, pediu a Deus que passasse, se possível, dele o cálice, ou seja, o que ele teria que fazer, mas não foi possível, não era possível, esse era o plano de Deus, e depois ele desceu. E aí Judas já havia o traído e combinou de demonstrar quem era Jesus para os guardas através de um beijo. Isso aí se encontra em Mateus, versículo 26. Mateus 26, 49 a 50. Lá em Mateus 26, 49 a 50, logo diz assim, e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Isso era Judas, o chamando de mestre. E Jesus, porém, lhe disse,
amigo. Para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Fala a verdade. Você está sabendo que está vindo uma turma aqui te pegar. E eles vão te identificar através do cara vir e te dar um abraço. Não vou falar nem beijo. Porque a gente não é muito acostumado, né? 2 homens beijando ali. Mas vai beijo mesmo, né? Lasca uma bicota ali, né? Na bochecha. Você ia deixar? Não é natural, gente. Você ia estar na defensiva, como eu também. A gente ia estar completamente na defensiva. E para mostrar como nosso Deus é cheio de amor, Ele ainda o chama de amigo. Porém, Jesus lhe disse: amigo, para que vieste? É importante notar que não o chama mais de irmão, porque Judas já havia escolhido o seu lado. Então ele não era mais irmão, né? Não era irmão. Mas não deixou de ser amigo. Conviveu com ele durante 3 anos. E falou: o que tiver que fazer, faça. Isso é uma grandiosidade que a gente não tem noção. Nós não somos capazes de atitude desse tipo, tá? Talvez um pai por um filho se coloque em uma situação de entrega nesse ponto, mas fora isso, por uma pessoa desconhecida, dificilmente a gente teria isso. Mas esse é nosso Deus, esse é Jesus, o Deus amoroso. E nós poderíamos falar tantas coisas outras, e eu vou falar uma última mais. Júlio, essa daqui é clara. A crucificação, a postura de Jesus. Você viu berros, gritos, xingamentos contra aqueles que o acusavam? Não. As palavras de Jesus na cruz, para esse caso, perdoa-lhes. Isso se encontra em Lucas 23:34, e fala: perdoa-lhes. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartiram as vestes e lançaram sorte. Isso é só um Deus grandioso, capaz de poder ter uma atitude como essa. Você, pregado numa cruz, iria falar: perdoa-lhes? Dificilmente um ser humano normal iria falar isso. Mas nosso Jesus, sim, nosso Jesus pleno e amoroso. Ô Júlio, pode fechar. Isso, pode subir a tela ali, porque as imagens era para trazer mais vida ali ao texto. E nós poderíamos citar outras situações que envolveram Jesus e que ele teve atitude de pleno amor, tá? Por exemplo, ele fala de que nos amou até o fim. Jesus teve uma postura de amor sacrificial, de amor restaurador, e essa de amar até o fim contrasta com essas situações hoje em dia de amores e de relações que são muito volúveis e acabam muito fáceis, tá? Mas Deus nos amou até o fim. Eu poderia encerrar essa mensagem por aqui, onde você teve a oportunidade de lembrar atitudes positivas de Jesus. Mas eu gostaria que nós aprofundássemos um pouquinho mais rapidamente, porque talvez você esteja pensando: ótimo, foi bom ter visto essas imagens, foi bom ter lembrado disso, foi bom ter rememorado o que Jesus fez, mas você ama Jesus somente porque Ele fez? Só porque estava escrito até a sua crucificação? É importante lembrar que Jesus ressuscitou. Outro motivo para nós amarmos Jesus é porque Ele vive. Apocalipse.
capítulo 1, versículos 17 e 18. Para esse não tem imagem, tá? Apesar que lá em Apocalipse, mais para frente, essa igreja é torta, né? Então, eu estou na frente do texto, ô Pedro, obrigado. Olha só o que diz no texto aqui. Vamos ler juntos Apocalipse? Olha só o que fala. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está vivo, Ele é vencedor. Ele não é mais o que Jesus crucificado que a gente viu numa imagem logo alguns minutos atrás. Mas você ama alguém que está vivo, está entronizado e que vai voltar para resgatar cada um de nós. Então nós podemos, sem dúvida nenhuma, nos reunirmos aqui todas as semanas e louvarmos a Deus, cânticos que falam do amor de Cristo, como que a equipe de louvor carinhosamente colocou um hino lá, um cântico que fala sobre amor. Ótimo, maravilha. Podemos encerrar. Podemos parar por aqui. Deus é bom, não é? Maravilhoso. Deus fez muitas coisas extraordinárias, não é? Mas nós não podemos parar por aqui, não. Porque tem um lado nosso. Se nós verdadeiramente amamos a Jesus, eu lembro de quem Jesus é. Eu lembro que Ele está vivo e que é vencedor. Eu lembro do que Ele fez. Mas existe uma coisa que eu preciso fazer para que realmente esse amor não seja só da boca para fora. E a Bíblia fala isso com extrema clareza. Se você pegar a sua Bíblia, em Mateus versículo 22, de 37 a 39, não sei se o Júlio vai projetar ou não, se você vai ver. Júlio, obrigado. Agora sim nós estamos encerrando, porque vem a parte que me afeta diretamente. Eu posso falar que eu amo Jesus, mas eu preciso de algo. E olha só o que fala esse texto. Mateus 22, 37 a 39, 37. Olha como muda rápido. Tá? A minha que está um pouquinho diferente, mas está lá. Olha só o que fala. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí depois fala, o segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E se nós fôssemos pegar a continuação de outros versículos, eles falam disso. Em João 13, 34, fala que novo mandamento vos dou, que amareis uns aos outros. Ele fala também, nisto conhecerão os meus discípulos, se se amares uns aos outros. Aí vem a parte final. Você ama Jesus? Então tem uma parte. Tem que amar os outros. Você ama Ele e ama os outros. Se não tiver amor para com os demais,
pode olhar que tem alguma coisa errada. Se o seu amor está voltado para Jesus, mas que isso não enche o seu coração para que você ame as demais pessoas, tem alguma coisa errada. E eu gostaria de fazer um desafio à nossa igreja e às pessoas que aqui estão. Que você use essa semana para fazer um gesto de amor. Quem sabe não tem um parente que você está para ligar há tanto tempo, falando, eu vou ligar para conversar, e você não liga. Ou então você vai visitar alguém. Tem alguém aí que você fala assim, nossa, eu estou para visitar alguém, tem tanto tempo, conhecido meu, um amigo distante, e eu vou de ano e passa. Ou então você no seu trabalho, tem pessoas ali próximas, e você nunca levou um agradinho, que seja um bombonzinho, uma coisa qualquer, e dá lá para ele. É muito bom trabalhar contigo. Eu não sei o que você pode fazer. Deus falou comigo primeiro nessa mensagem. E eu estou pensando em visitar um colega de trabalho que eu não vejo há uns 8 anos, mais ou menos, um ex-colega de trabalho. Estou pensando em ver se eu arrumo essa semana um jeito de ir lá. Porque a gente precisa colocar em prática, irmãos. Amar a Jesus é fácil. Ler a Bíblia está cheio de exemplos que nos mostra a grandiosidade do nosso Deus. E mostra também como Ele é vivo, santo, verdadeiro e que vai voltar para nos resgatar. Mas agora precisamos fazer a nossa parte, amando-nos uns aos outros aqui na igreja, e não é só aqui dentro da igreja, mas também as pessoas que nos cercam. Amém? Vamos orar?